A resposta, lógico, é não. Ao contrário, países ameaçados pela Rússia é que buscavam a proteção da OTAN pelo motivo que ficou claro na invasão russa da Ucrânia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Filho da PUC, revisado por historiador libertário, narrado e produzido por mim, Quintessência. A crise dos mísseis é um exemplo que se usa para defender a posição de Putin na questão da Ucrânia na OTAN. Afinal de contas, são dois casos em que um lado poderoso se aproxima geograficamente de uma potência rival por meio de um país menor. Mas, acima de tudo, é um ótimo exemplo de um conceito famoso na geopolítica, a destruição mútua assegurada, na sigla em inglês MAD. Esse modelo é baseado na teoria dos jogos e explica que, num jogo onde você tem uma chance, ainda que pequena, de ser obliterado, o melhor é não jogar. Em diversos momentos, uma terceira guerra mundial poderia ter começado, como no cerco a Berlim em 1948, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Mas foi em outubro de 1962 que a humanidade chegou o mais perto possível de uma guerra nuclear que afundaria a humanidade numa nova Idade da Pedra. E foi justamente esse risco de aniquilação total que salvou o mundo de uma terceira guerra em estilo convencional, com bilhões de mortos. Se todos os lados da Primeira Guerra já tivessem ogivas nucleares, o assassinato de um arquiduque jamais teria escalado para uma guerra aberta. Então, pode-se dizer que em 1962, a doutrina da MAD foi posta à prova de maneira bem-sucedida. Um caso emblemático da argumentação de que a culpa é do Ocidente vem de uma palestra de John Mearsheimer, que insiste na ideia de se colocar no lugar da Rússia. Por Rússia, diga-se Putin. Como alguém da escola, entre aspas, realista de relações internacionais, ele considera a mesma coisa. Ele compara. Veja bem, imagine se a China fizesse uma aliança militar com o Canadá ou com o México. O raciocínio da narrativa vigente é de que a OTAN, os Estados Unidos e a Ucrânia é que provocaram a pobrezinha da Rússia, e a única opção dos russos foi o de realizar um ataque preventivo. Mas espera aí, por que só se imaginar no lugar da Rússia? Ninguém irá se colocar no lugar da Ucrânia? Que tal inverter a lógica que defende a ação russa? Será que não é justamente por esse tipo de atitude que a Rússia tomou na Ucrânia que Zelensky queria tanto inserir seu país sob o escudo ocidental? Além do mais, a entrada na OTAN é um acordo de defesa mútua e não significa necessariamente mísseis apontados para Moscou, como era o caso dos mísseis soviéticos em Cuba. E ao contrário do que Mearsheimer afirma, a OTAN só tem dificultado a entrada da Ucrânia. O enfadonho exemplo do "imagine se a China pusesse uma base militar no México" já foi refutado pela crise dos mísseis. Os Estados Unidos poderiam ter invadido Cuba logo que descobriram fotos aéreas dos mísseis de longo alcance na ilha. Até hoje, a ditadura cubana continua aí. Portanto, esse mesmo exemplo que é usado para justificar que a OTAN e a Ucrânia é que provocaram a Rússia, na verdade, serve para comprovar o exato oposto. Ora, se a Rússia possui milhares de ogivas nucleares, como é que a aproximação da OTAN poderia representar algum perigo? O próprio desempenho do Ocidente na invasão da Ucrânia mostra isso. Nenhum representante americano ou europeu aceitou sequer impor a zona de exclusão aérea que os ucranianos pediram no começo da invasão, e isso por medo de descambar para uma guerra nuclear. Ou seja, o atual caso da atuação da OTAN já mostra que os líderes ocidentais jamais seriam loucos de comprar uma guerra direta com a Rússia, porque todos sabem que ela escalaria rapidamente para um cenário apocalíptico. A bomba atômica foi feita para não ser usada. Sua grande utilidade é a dissuasão. Além do mais, a Letônia e a Estônia, que fazem fronteira direta com a Rússia, integram a OTAN desde 2004, e isso nunca foi um problema para a tal soberania russa. Lituânia e Polônia cercam Kaliningrado, e a Finlândia não sofreu ataque preventivo dos russos para ser impedida de entrar. Se a OTAN quisesse, já poderia ameaçar a Rússia hoje. Aliás, para quê? Impor a legalização do aborto? Ah não, pera, a Rússia foi justamente o primeiro país
país do mundo a legalizá-lo, sendo hoje o país com maior taxa de assassinato intrauterino no mundo. Ora, mas então, por que Putin não aceita a Ucrânia na OTAN? Talvez um indício seja o seguinte: ele já afirmou que a queda da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX. Sim, o século XX que nos trouxe a Primeira Guerra Mundial, o genocídio armênio pelos otomanos, a Grande Depressão, o Holodomor dos ucranianos, o massacre de Nanquim durante a Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Mundial, que incluiu o Holocausto e 2 bombas atômicas atingindo civis, além de toda a Guerra Fria e suas diversas guerras por procuração. Por fim, quando se pensava que tudo melhoraria com a queda do muro, vieram os massacres da Bósnia, de Ruanda e do Kosovo. Agora pense, para Putin, nada disso se compara ao desmembramento de uma ditadura totalitária. O que para diversas nações da Europa Oriental representou uma libertação, o agente da KGB viu como um desastre maior que qualquer genocídio. Está muito claro que a Ucrânia participar do Pacto de Defesa Mútua Ocidental só pode ser visto como provocação por alguém saudosista do belo tempo soviético. Não é por um temor de risco existencial. Um breve retrospecto da atuação russa mesmo após o período soviético mostra que o modo de atuação de suas lideranças não mudou. No começo dos anos 1990, a Rússia enviou soldados para a região separatista da Moldávia, chamada Transnistria. Até hoje é um país independente, só reconhecido por Moscou e que na prática é um enclave russo. A Chechênia passou por 2 guerras separatistas na mesma década e por pouco não conseguiu a independência, mas só porque Boris Yeltsin e Putin trataram de reprimir violentamente, sobrando para os civis. Já a Geórgia teve a Ossétia do Sul e a Abcásia tomadas pela Rússia, sob a justificativa de estar protegendo os separatistas. Também viraram estados satélites da Rússia. O mundo não deu muita atenção, mas preocupado com as Olimpíadas de 2008, aquela dos chineses batendo tambor. O modus operandi é claro: fomentar separatismo nos países vizinhos, de modo que a região separatista se torne satélite russo. E isso ao mesmo tempo em que reprime violentamente o separatismo na própria Rússia. Desde fevereiro de 2014, o mesmo fenômeno se viu na Ucrânia. Foi quando o presidente Viktor Yanukovych, marionete do Putin, fugiu para a Rússia após os famosos protestos de Euromaidan, que os próprios ucranianos chamam de Revolução da Dignidade. Nesse mesmo mês, Moscou mandou equipes militares sem identificação russa para tomar a Crimeia e zonas no leste da Ucrânia, a chamada região de Donbás. Esses soldados sem insígnia, os homenzinhos verdes, eram russos, e os poucos ucranianos que preferiam ser governados por Moscou em vez de Kiev só tinham algum poder militar porque a Rússia assim queria. Foi só assim que Igor Strelkov conseguiu derrubar um avião holandês. Se a própria arma antiaérea era comprovadamente russa, como é que o Kremlin poderia dizer que não tem nada a ver com a guerra separatista? De lá para cá, os sucessivos governos ucranianos vêm tentando entrar na OTAN. Imagine ser vizinho do maior país do mundo, em território, e que tem também o maior arsenal nuclear. Sim, maior que o dos Estados Unidos. Se você fosse o líder ucraniano, seria inteligente tentar apaziguar a situação, dando garantias de nunca participar da aliança no Ocidente? Mas que garantia você teria de que a Rússia não aproveitaria essa janela para justamente atacar um país que sabidamente ninguém apoiará? E veja só, foi exatamente isso que a Rússia fez. E ainda por cima, com justificativa de alguns especialistas em relações internacionais. Alguns libertários ainda afirmam que é só uma briga entre 2 máfias e que por isso tanto faz. Apoiar a Ucrânia seria o mesmo que defender o governo de Zelensky e todos os que trabalham em altos postos da burocracia ucraniana. Então vamos lembrar, meu caro libertário, Putin não quer transformar o território ucraniano num Cazaquistão, quer aumentar o tamanho geográfico da máfia estatal que já possui a maior extensão geográfica do mundo. E Putin não está atacando apenas alvos militares, mas civis, está ferindo o PNA, destruindo a vida de incontáveis pessoas inocentes. Está cercando cidades para forçar a população a não resistir, porque estará fraca demais, prestes a morrer de fome e de sede. Enquanto isso, bombardeia zonas residenciais e até hospitais. Agora até implode represas para alagar vilarejos inteiros. Tudo para subjugar indivíduos, torná-los cordeirinhos que aceitarão um governo fantoche de Putin. Se o Estado é ruim, pior se tudo for concentrado nas mãos de uma única máfia estatal liderada por um ditador sanguinário. Enquanto o Ancapistan não vem, o melhor é que haja uma multiplicação
multiplicidade de estados minúsculos geograficamente. A Rússia já é o maior país, mas a sanha de Putin por um espaço vital não tem fim. Vejamos o caso de Crimeia, Luhansk e Donetsk. Nas 3 regiões, os russos ordenaram referendos em que se votava entre permanecer governado por Kiev ou ser regiões autônomas. Se fossem movimentos realmente separatistas, melhor, mas seus respectivos plebiscitos foram feitos já com tropas russas por lá. Os 3 referendos obtiveram vitória com cerca de 90% pela autonomia, isto é, virar satélite da Rússia. A confiabilidade desses referendos é a mesma das eleições que continuam a reeleger Putin perpetuamente. Não foi separatismo, foi a anexação de território de um país menor por um, não apenas maior, mas o maior de todos. Um libertário que se preze não deveria ser indiferente a um aumento da extensão de poder de quem já detém o maior território, além do maior arsenal nuclear do mundo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!